Então nessa semana a mensagem é a Igreja Gloriosa, ela tem a posse do nome do Senhor. Então vamos ler uma passagem que está em Atos Apóstolos, onde vai ser feita a leitura no capítulo 3, a cura de um aleijado, que é o tema que vai ser falado, a possessão do nome de Cristo, que está escrito aqui na Bíblia, Jerusalém. Vamos então ler. E Pedro e também o apóstolo João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª hora. Então veja bem que a hora começava a contar 6 horas da manhã. A primeira hora é 6 horas da manhã. Para nós mudou o horário, começa a contar meia-noite, 0 hora. Mas antes a hora começava no raiar da luz. Então a hora 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era aleijado, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola ao que ali entravam. O qual Pedro, vendo ele, e a João, que entrando no templo, aquele homem, vendo os dois, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, ou olhando fixo nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber algum dinheiro, alguma esmola. E disse Pedro: não temos prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando, já nem mais mancando, nem se arrastando as pernas, nem mexendo as pernas de forma dificultosa, mas tornou normal, e andou, e entrou com eles no templo normal, andando, saltando, pulando. E antes ele era coxo, e louvando agora a Deus. Podeis então assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ontem nós tivemos mais uma etapa, que é os atributos de Deus na igreja. Então os atributos de Deus é bondoso, misericordioso, Deus é o juiz, o eterno, e isto pertence a todo cristão. Então foi até ministrado que o Senhor, como juiz, é aquele que declara que ele tem uma lei, que é o amor, ele tem a disciplina, ele tem os seus juízes, que é as suas sentenças já fixas, que não muda. Ele é misericordioso, ele é o nosso socorro, não há outro como ele, é os atributos de Deus. Então veja bem que na igreja dos apóstolos, eles tinham esta mesma visão, por isso que Deus operava grandes coisas e fazia coisas sobrenatural. Veja então que Pedro e João estavam lá em Jerusalém. Então veja bem aqui que a Bíblia declara que eles estavam ali indo juntos ao templo à hora 9ª. Então se você contar, a primeira hora é 6 da tarde, a segunda a primeira hora é 6 da manhã, melhor dizendo, a segunda 7 da manhã, a terceira é 8. Então veja bem, a quarta hora, 9 horas, que vai dar praticamente assim a 9ª hora. Então quase lá meio-dia, 1 hora para nós hoje, dará a 9ª hora. Então eles foram mais ou menos neste horário orar, para você ter uma ideia. Então eles faziam isso como disciplina, todo dia. Também Atos diz que eles oravam ao horário de manhã, ao ir fazer a obra de Deus, o local estremecia. Mas veja bem que Pedro, João, estavam sempre indo ao templo orar, naquele horário ali do meio-dia, aquele horário ali mais ou menos das 2 da tarde, 3 horas. Então geralmente o ápice do sol é diferente nos lugares, mas indica que eles estavam mais ou menos neste horário para nós hoje, entre meio-dia e 2 da tarde, mais ou menos, eles foram lá para o templo orar. Todo dia eles faziam isso.
todo dia estavam lá nessa disciplina, oravam e buscavam a Deus. E como eles aprenderam do Senhor? Porque Jesus falou, certa feita, não pudesse orar comigo nem uma hora, nem velar nem uma hora. Então eles já sabiam que um dos princípios de Jesus, um dos estatutos do Senhor, é que pelo menos uma hora orasse, como Jesus chamou Pedro, João e Tiago, e falou, vele aqui comigo pelo menos uma hora. Jesus orou para aquele sofrimento que viria. Aí ele encontrou os mesmos discípulos dormindo, ali sonolentos, e ele fala, não pudesse velar comigo nem uma hora. Então tudo indica que pelo menos eles já sabiam dessa disciplina que Jesus determinou. Disciplina é uma ordem, é um estatuto, uma declaração de pelo menos uma hora clamar, suplicar a Deus. Então eles foram todo dia no templo, enquanto estiveram ali em Jerusalém, orar, buscando a glória do Pai, a sua manifestação. Então, ao chegar no templo, eles se deparam com um coxo, um pedidor de esmola, que não andava, as pernas atrofiadas, e ele pede esmola, dá-me algo para mim, que não ando, sou coxo. E Pedro, João falam, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, é o que eu tenho, eu te dou. Levanta agora e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Então levantaram ele e o milagre aconteceu. E veja bem, que aqui relata que ele andou, saltou e pulou, e nessa Bíblia de Jerusalém diz que os ossos voltou normal, os músculos, os nervos, andou como andasse uma pessoa natural. Então ele não ficou ali rastejando, arrastando, ou a perna meio bamba, ou alguém segurando, ou cambaleando. O milagre completo, instantâneo, um milagre de restauração completa, milagrosa. E aí aquele homem entra para o templo glorificando a Deus, a maioria já conhecia ele, e Jesus é louvado e exaltado. Foi motivo de perseguição contra os apóstolos, mas ali os apóstolos, eles mostraram que eles tinham um grande princípio que nós temos que viver ele, que é o princípio da disciplina, o princípio de ter a posse do nome de Jesus. Muitas vezes a pessoa fala, então eu vou orar em nome de Jesus para o milagre, então eu vou orar em nome de Jesus para o casamento, então Jesus me pertence, o nome dele, então eu vou declarar a vitória, vou declarar a bênção. Mas veja bem que a pessoa muitas vezes só ouve que eles usaram o nome de Jesus, que falaram, o que temos te damos, a posse do nome, mas muitas vezes a pessoa não observa que os discípulos eles já estavam vivendo já os atributos de Deus, eles já viviam aqueles princípios celestiais divinos, que é os atributos celestiais, que foi pregado semana passada, ontem. Então eles tinham aquela visão já, que Deus, ele declara que devemos viver a sua lei, que é o amor, e viver na disciplina, que é os seus estatutos, e viver na sua lei, no seu juízo, que é a sua sentença. Então quando indica que eles iam ao templo orar, sempre ali na hora nona, é porque eles já tinham obtido a disciplina, eles já sabiam, todo dia nós temos que orar, buscar ao Pai, todo dia nós temos que ter prazer na obra do Pai. Por isso que fala que Daniel orava 3 vezes ao dia para restaurar Jerusalém. Ele já tinha aquele atributo, Deus o juiz. Deus o juiz é aquele que dá ordem, é aquele que dá a sentença, aquele que dá a ordem da lei. Então Daniel sabia que Deus opera por disciplina, por exigência da lei e por sentença. Agora na nova aliança, a lei é o amor, a disciplina é orar sem cessar, a sentença é aquilo que ele já declarou e é imutável. Então quando a pessoa fala, então eu vou usar o nome de Jesus, então eu vou fazer como os apóstolos, em nome de Jesus anda, eu vou usar a possessão do nome. Mas só que para ter a possessão do nome, veja que as pessoas muitas vezes não lê e passa desapercebido, eles já estavam aprovados em disciplina. Tanto é que aqui diz, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, como estavam sempre fazendo, todos os dias eles estavam ali orando. Se alguém ler a Bíblia, vai entender que a igreja começou em Jerusalém,
Pedro, João, Tiago eram os líderes lá, depois que veio o apóstolo Paulo, depois de algum tempo, praticamente depois de uns 7 anos. Então praticamente a igreja começou lá em Jerusalém, Pedro, João, Tiago, os líderes. Ainda eles não saíam para outras cidades. Então tudo indica que no mínimo, eles faziam isso já há uns 7 anos. No mínimo, eles já tinham essa disciplina de orar todo dia, e pelo menos 1 hora, e ao templo clamar a Deus. Eles mantinham esse desejo, esta ordem, essa disciplina de oração, de suplicar a Deus, invocar ao Pai. Veja bem, não faltavam nem um dia. Se você contar 7 anos, que é até apareceu o apóstolo Paulo, que depois a igreja começa a ir para outros países, mas naquele período eles não saíam de Jerusalém. Então veja bem, pelo menos 7 anos eles estavam ali de forma contínua, sem faltar um dia, sem parar um dia. Chuva, sol, inverno, verão, perseguição, qualquer situação, eles estavam ali naquela disciplina. Então por isso que a manifestação de Deus começou a operar. Então muitas vezes a pessoa fala, então vou usar o nome de Jesus, é a posse do nome, o nome me pertence para me orar para o casamento, para a família, para o meu lar ser abençoado. Mas muitas vezes a pessoa esquece que um dos atributos de Deus é a disciplina. Deus, o juiz é aquele que vive a lei, é aquele que vive a disciplina, o estatuto são disciplinas, e vive a sentença dada, como foi pregado ontem. Então os discípulos aprenderam isso. Deus gosta da disciplina. Então por isso nós temos todo dia, Senhor, hoje eu vou mais um dia orar, mais um dia, pelo menos 1 hora, clamar ao Pai, invocar a Deus, suplicar o Senhor, pedir avivamento. Então muitas vezes a pessoa converte, vem na igreja, mas não mantém a disciplina, ou quebra a disciplina, ou vem de vez em quando, ou já está servindo a Deus há algum tempo, fala, mas eu já estou servindo a Deus tanto tempo. Mas você manteve disciplina? Você manteve todo dia o mesmo princípio, o mesmo desejo, até aumentando o prazer em Deus? Ou você orou um dia, parou, ocorreu alguma coisa, desanimou, ou não deu sequência? Aí não é disciplina. Aí o atributo de Deus, que é Deus o juiz, não funciona. O atributo Deus o juiz quer dizer que ele é o dono da sentença, ele muda as leis, e ele é aquele que nos dá a vitória. O juiz é aquele que dá a sentença final. Então, para Deus nos dar a sentença final, Ele vai olhar em nós se nós somos disciplinados. É um dos princípios que ocorria nos apóstolos. Eles estavam todo dia no templo e oravam. Veja bem, na hora 9, aqui diz que estavam ali diariamente, buscando a Deus. Aí aparece lá um coxo, aparece lá uma pessoa pedindo esmola na Porta Formosa. Então eles falam, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta agora e anda. Então aí o nome de Jesus funcionou, o nome de Jesus operou o milagre, e o homem já levantou. Veja bem, o homem era coxo quer dizer que os ossos estavam atrofiados. Por exemplo, se as pernas têm que ter 1 metro, no normal do ser humano, o coxo no máximo é 40 centímetros, ou seja, os ossos estavam diminutos, tortos, os nervos, os músculos, mas instantaneamente cresceu os ossos, os músculos, os nervos, e o homem pulou e andou. Muitas vezes você vê falar, aquele lá andou, aquele lá deixou a cadeira de roda, mas muitas vezes você observa, a pessoa foi curado mesmo. Se ele foi curado, ele não anda nem arrastando, nem cambaleante, e nem ainda alguém segurando. Ele tem que mostrar que os músculos cresceram, os ossos, e pular, andar como fosse normal, porque isso que ocorreu. Mas por que ocorreu? Porque eles tinham a posse do nome. E por que eles tinham a posse do nome? Porque a palavra declara, porque eles eram disciplinados. Eles aprenderam que o cristão que vai tendo os atributos de Deus mantém disciplina diária, mantém diariamente a palavra de Deus, a oração,
a busca do Senhor. Então essa semana nós vamos falar muito dos atributos de Deus, porque se nós temos a natureza de Deus por causa do Espírito Santo, nós temos que falar: meu Deus, eu não estou tendo esse atributo. Eu oro de vez em quando, venho na igreja como posso, e busco a Deus de vez em quando, mas eu não consigo manter a disciplina diária, eu não consigo fazer o que Deus pede todo dia. Vem sono, vem problema, vem alguma coisa para distrair, e eu não consigo. Por isso que João, Pedro e Tiago, Jesus chamou: vem orar comigo, vem vigiar comigo pelo menos 1 hora. Jesus afasta um tiro de pedra, assim uns 40 metros, volta e está tudo dormindo. Mas Jesus orou ali, falou: Pai, se possível passa o cálice, mas seja a tua vontade. Ali que Jesus teve força de fazer a vontade de Deus, mas os discípulos ficou lá dormindo. Não teve como Deus operar ainda para os discípulos, mas Jesus foi exemplo de disciplina. Então muitas vezes nós queremos que Deus opere o milagre, aposto o nome, que a situação se reverta. Mas um dos grandes princípios da igreja tornar gloriosa é ter os atributos de Deus, e um deles, o cristão é disciplinado. O cristão mantém um desejo diário de orar, de buscar, de clamar, de invocar a Deus. Veja bem, a pessoa que quer ser atleta, a pessoa que quer ganhar uma Olimpíada, o apóstolo Paulo falou, eles nos abstêm de muita coisa para correr uma coroa corruptível, e eles abstêm de alimento, eles fazem concentração, afasta das pessoas, das mulheres, ou do casamento, ou dos parentes, fica concentrado num local, fica mês e mês treinando, disciplinado no alimento, na ginástica, para alcançar uma coroa incorruptível. E nós temos uma coroa incorruptível e muitas vezes não queremos ter disciplina. Aí o nome de Jesus não funciona. Então nós temos que procurar: Senhor, me ajuda a ser disciplinado na oração diária, todo dia, ter tempo para Deus, ocorra o que ocorrer, faça sol, chuva, eu quero todo dia ter prazer em Deus. Então os discípulos iam ao templo orar diariamente, todo dia. Pelo menos quem percebe na Bíblia, do Pentecoste até o concílio que teve com Paulo, que depois a igreja foi se espalhando, durou uns 7 anos. Então eles estavam ali pregando em Jerusalém, oravam, buscavam a Deus, e também havia aquela disciplina. Então na hora que eles foram orar para o coxo, aí o nome de Jesus funcionou, porque eles viviam em disciplina. E aí eles já tinham a consciência que todo dia Deus visitava eles, que todo dia eles sentiam unção, que todo dia Deus falava com eles. Então eles não estavam com nenhuma dúvida, eles não estavam nem preocupados se tinha dinheiro ou perseguição. Eles estavam todo dia alegres, porque Deus visitava eles. E Deus visita quem é disciplinado. Se a pessoa não for disciplinado, ele fica triste, revoltado, abatido. Então na hora que encontrou o coxo, eles não pensaram: será que vai ser curado? Será que o milagre vai vir? Não, eles já tinham a visita de Deus. Todo dia eles já tinham a visitação de Deus, eles já tinham a experiência do Senhor. Aí então o nome de Jesus funcionava. Então nessa semana é o que vai ser ministrado. Temos atributos de Deus em nós, e um deles é a disciplina, um deles é estar todo dia focado em Deus, mesmo que vem sono, mesmo que vem luta, labuta, não quebrar a disciplina. São vários atributos que vamos falar nessa semana até domingo com a Santa Ceia. Mas se você falar: eu vou fazer essa campanha, eu creio que eu vou ter a posse do nome, eu creio que ao deparar com qualquer problema não vou ficar com dúvida, nem pesaroso, nem desesperado. Eu creio que o poder de Deus manifestará com certeza. Então essa é mais uma etapa como que a igreja gloriosa vai vivendo. Então nós temos que manter diariamente a disciplina com o Senhor. Então essa é mais uma etapa, e as